Olá, nós estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teorias socialista 1. Teremos a socialista 2 e a 3. É uma pequena introdução que faremos hoje desse tema socialismo 1 dentro das teorias. Esse é o nosso objetivo da aula de hoje. O objetivo da aula, então, conceituar o que é o socialismo, contextualizar o surgimento dessas teorias socialistas, diferenciar socialismo utópico de socialismo científico, né? Conhecer algumas teorias socialistas e apontar algumas críticas dirigidas ao socialismo. Esse é o nosso objetivo de hoje. Na aula passada, nós estudamos o neoliberalismo, as questões que envolvem o neoliberalismo clássico, o neoliberalismo de Keynes, enfim, e apontamos algumas ideias neoliberais. O socialismo, o que é? O socialismo é uma doutrina basicamente econômica, e o modo de produção ou teoria filosófica se baseia em alguns princípios. Quais são esses princípios? Socialização do meio de produção e a sua distribuição. Então, ou seja, aonde o trabalhador vai desenvolver o seu trabalho e distribuir toda a sua renda entre os seus. Socialismo, social, socializar. Essa é que é a ideia. É uma organização de uma sociedade sem separação por classes sociais. Não existe burguês e proletário, ou seja, não existe oprimido e opressor. Todos são iguais. Essa que é a visão ou a missão final do socialismo. Uma sociedade sem a divisão de classe. Fim da exploração do homem pelo homem. Essa é a primeira questão técnica que tem que aparecer como ideia socialista. Supressão da desigualdade entre os homens e um nivelamento e uma sociedade basicamente iguais e assim por diante. Vamos a um quiz da aula de hoje. De acordo com os princípios fundamentais do socialismo, né, e com seus conhecimentos, é possível afirmar que, questão fundamental, A ou B, então, logicamente que a letra B diz assim que o socialismo defende a socialização por meio de produção e a distribuição de riqueza, suprindo, resolvendo todas as diferenças entre ricos e pobres. Ou seja, trabalharíamos numa sociedade igual, onde seria todos iguais. No século XVIII e XIX, a Revolução Industrial transformou o mundo do trabalho. E é isso que vai levar ao socialismo. Ou seja, veio a questão do salário, veio a questão da máquina, a máquina substituindo o homem com salário razoável. Então, a gente teve vários fatores aí para desencadear essa ideia socialista. Desenvolvimento do modo de produção capitalista, então compra tudo, compra, e a configuração de novas classes, por exemplo, proletariado e a questão da burguesia industrial. Então, o rico e o pobre é que vai desencadear a ideia socialista dentro da contextualização. A aceleração do processo de confinamento dos operários nas fábricas e as condições de vida, de miséria, condições precárias, trabalho infantil, trabalho feminino, nada de trabalho excessiva, ou seja, trabalhar aí 10, 12, 15, até 16, 17 horas. Criação do movimento de contestação que ocorreu nesse período. Então, esse é o contexto histórico. Qual é o contexto histórico? Revolução Industrial, desenvolvimento do modo de produção capitalista, as novas classes sociais que surgiram, proletários e burgueses, a aceleração do confinamento das pessoas na fábrica e a criação de movimentos de contestação. Então, os operários tinham condições bastante precárias de trabalho, conforme a gente vê na imagem. Então, esses operários tinham uma situação bastante difícil dentro do seu cotidiano. Vamos a um quiz. Com a consolidação do capitalismo industrial,
formaram-se dois grupos, ou duas classes sociais. Quais dois grupos? Sem sombra de dúvida, letra A ou B. Aqui ficou as duas A, mas é a letra B aqui por ser a segunda. Ficou errado aqui a letra A e A. Que é a burguesia e industrial e o proletariado. Essas são as duas classes que lutam, né, nesse contexto aí. O que é um socialismo utópico? Socialismo utópico, como a própria palavra diz, utopia é um sonho que não se realiza, ou um sonho impossível de realizar. Considera-se a primeira fase do socialismo, é o socialismo utópico, ou seja, o pensamento que se desenvolve a partir do século XIX, que é idealizar uma sociedade dos iguais e mais justa. Então, isso é o socialismo utópico. É quando você sonha, é a primeira etapa do seu sonho, de como você vai formar essa sociedade dos iguais, onde todo mundo tem a mesma igualdade. E é importante para a conscientização do proletariado. É o trabalhador que precisa ser conscientizado dessas suas etapas e desse seu processo de luta para chegar a uma igualdade. Criticado por considerar-se, ou por considerar que pela via pacífica seria impossível essa situação. Então foi recebido muita crítica, porque pacificamente, de acordo com o patrão, isso não vai chegar a lugar nenhum. Então a crítica recebida são essas. Mas reforçando, o socialismo utópico é nada mais, nada menos do que uma primeira fase da ideia, e já no segundo momento, a ideia criada a partir de uma sociedade igual e mais justa. E uma terceira situação dessa socialismo utópico é a conscientização do proletário. E para encerrar, vem a crítica que isso não vai ser conseguido de maneira pacífica, tranquila e serena. Isso vai dar problema. Isso vai ter que ser numa luta corporal. Isso vai ter que ser enquadrado num processo bastante complicado. Alguns teóricos aí desse socialismo utópico, né, dentro do contexto filosófico que ocorreu, e agora nós temos o socialismo científico. O que é o socialismo científico? Também como conhecido como socialismo marxista, ou marxismo, a teoria de Karl Marx. Surge a partir da reflexão de Marx, que Marx nasceu em 1818 e morreu em 1883. E teve aí a contribuição e a parceria aí tranquila de Frederico Engels, de 1820 a 1895. Caracteriza-se pela análise crítica e científica do capitalismo. Por isso é chamado socialismo científico, que pega o capitalismo e analisa ele de forma científica. Parte da leitura do pensamento, como alguns, por exemplo, David Ricardo, Adam Smith, Engels, Feuerbach e outros desse período. Mas, por exemplo, Adam Smith, né, a teoria do Estado, a teoria que deixa fazer, deixa acontecer, e principalmente essas teorias aí vai ser estudado muito a fundo por Karl Marx e por Frederico Engels. E aí eles vão trabalhar essa crítica a esse sistema de produção, a esse sistema econômico chamado capitalismo. E vão sonhar com a sociedade socialista. E a partir daí tem a frase aí dos trabalhos de Karl Marx e Frederico Engels. Os proletários nada têm. Nada tem a perder. Nada tem a perder. Exceto seus grilhões. Tem o mundo a ganhar. Proletário de todos os países, univos. Então, essa aí é a chamada de Karl Marx, né? Que os proletários nada têm. Realmente, nada tem e nada tem a perder. Exceto os grilhões que os prendem.
esses grilhões que eu prendi, isso ele tem a perder. Trabalhadores do mundo inteiro, univos. E aí vamos fazer aqui uma diferença entre o socialismo utópico e o socialismo científico. Utópico, ele vai combater a desigualdade por meio de reforma do capitalismo. Então, no socialismo utópico, vai haver uma reforma do socialismo. No científico, vai combater a desigualdade por meio de extinção do capitalismo. Tem que acabar com o capitalismo. Lembrando que Karl Marx e Frederico Engels estão no socialismo científico. Aí, utópico, conciliação, vamos fazer um acordo entre as classes, entre a classe do oprimido e do opressor. No científico de Karl Marx, diz que defesa de uma sociedade sem classe, não pode ter classe. Enquanto o utópico pensa num acordo. O último, o socialismo utópico, cooperação nas relações de produção e distribuição. Então vai haver uma cooperação, tal. No científico, a abolição da propriedade privada, não pode ter propriedade privada, e a socialização dos meios de produção. Então ninguém tem nada, é tudo do Estado, e vamos socializar os meios de produção. Quiz da aula de hoje. É possível aproximar o socialismo utópico do socialismo científico em muitos princípios. Dentre eles, letra D. Defesa de uma sociedade radicalmente diferente, com justiça social e sem exploração do homem pelo homem. Então, essa se é possível aproximar o socialismo utópico do socialismo científico em muitos princípios. Entre eles, vamos lá então, onde que é possível? A defesa de uma sociedade radicalmente diferente, com justiça social e sem exploração do homem pelo homem. Algumas críticas ao socialismo. Que crítica poderíamos fazer a esse sistema socialista? Então, primeiro, o socialismo resulta em um padrão de vida menor. Então, normalmente, nos países socialistas, o padrão de vida das pessoas são bem inferiores. Exemplo disso é Cuba e China, Coreia e vários outros países, né? Favorece apenas os mais pobres. Então, favorece os mais pobres, mas, ao mesmo tempo, tem um nível muito baixo. Desconsidera o mérito. Então, quer dizer, não adianta ter mérito, não adianta ter crédito, que você não vai... Se você for médico, você não vai ganhar salário alto, vai ganhar um saláriozinho. A escassez de recurso, normalmente não tem recurso. E utiliza excessivamente dos fatores de produção. Então, utiliza muito aí os fatores de produção em função do Estado. E a redução da qualidade dos bens e serviços disponíveis ao consumidor. Então, a qualidade dos produtos acaba sendo bem inferior. Um outro material que traz uma crítica muito grande ao socialismo é o livro Adeus Lenin, né? Adeus Lenin, que vai fazer essa crítica aí. Revisão de hoje. A gente fez uma conceituação do que é o socialismo, né? Contextualizamos o surgimento dessas teorias, diferenciamos socialismo utópico de socialismo científico, conhecemos algumas teorias e apontamos aí algumas críticas a esse sistema de socialismo que aí está e que aí se propõe, ok? Então, volte a estudar essas teorias, que é bastante importante para a formação. Até a próxima.